Plano Bíblico, dia 3 de julho, Jeremias 4-6 e Provérbios 3. Provérbios 3. Meu filho, não te esqueças de meu ensinamento e guarda meus preceitos em teu coração, porque com longos dias e anos de vida, eles te assegurarão a felicidade. Oxalá a bondade e a fidelidade não se afastem de ti. Atas ao pescoço, gravas em teu coração. Assim obterás graça e reputação aos olhos de Deus e dos homens. Que teu coração deposite toda a sua confiança no Senhor. Não te firmes em tua própria sabedoria. Sejam quais forem os teus caminhos, pensa nele, e ele aplanará tuas tendas. Não sejas sábios aos teus próprios olhos. Teme ao Senhor e afasta-te do mal. Isto será saúde para o teu corpo e refrigério para os teus ossos. Honra ao Senhor com teus haveres e com as primícias de todas as tuas colheitas. Então teus celeiros se abarrotarão de trigo, e teus lagares transbordarão de vinho. Meu filho, não desprezes a correção do Senhor, nem te espantes de que ele te repreenda, porque o Senhor castiga aquele a quem ama e pune o filho a quem muito estima. Benefícios da sabedoria. Feliz o homem que encontrou a sabedoria, daquele que adquiriu a inteligência, porque mais vale este lucro do que o da prata. E o fruto que se obtém é melhor que o ouro fino. Ela é mais preciosa que as pérolas, joia algum a pode igualar. Na mão direita, ela sustenta uma longa vida. Na esquerda, riqueza e glória. Seus caminhos estão semeados de delícias. Suas veredas são pacíficas. É uma árvore de vida para aqueles que lançarem mão dela. Quem a ela se apega é um homem feliz. Foi pela sabedoria que o Senhor criou a terra. Foi com inteligência que ele formou os céus. Foi pela ciência que se fenderam os abismos. Mas por ela as nuvens destilam o orvalho. Meu filho, guarda a sabedoria e a reflexão. Não as perca de vista. Elas serão a vida de tua alma e um adorno para teu pescoço. Então caminharás com segurança, sem que o seu pé tropece. Se deitares, não terás medo. Uma vez deitado, teu sono será doce. Não terás a recear nem terrores repentinos, nem a tempestade que cai sobre os ímpios, porque o Senhor é tua segurança. E preservará teu pé de toda cilada. Atenção ao próximo. Não negues um benefício a quem o solicita, quando está em teu poder conceder-lhe. Não digas ao teu próximo, vai, volta depois, eu te darei amanhã. Quando dispões de meios, não maquines o mal contra teu vizinho, quando ele habita com toda a confiança perto de ti. Não litigues com alguém sem ter motivo, se esse alguém não te fez mal algum. Não invejes o homem violento, nem adotes o seu procedimento, porque o Senhor detesta o que procede mal, mas reserva sua intimidade para os homens retos. Sobre a casa do ímpio pesa a maldição divina, a bênção do Senhor repousa sob a habitação do justo. Se ele escarnece dos zombadores, concede a graça aos humildes. A glória será o prêmio do sábio, a ignomínia será a herança dos insensatos. Jeremias capítulo 4. Volta a Israel. Se tu, Israel, voltares, oráculo do Senhor, se voltares para mim, se ante meu olhar te despojaste de tuas práticas abomináveis, se não andares a vaguear de um lado para o outro, se pela vida do Senhor jurares lealmente com retidão e justiça, então as nações te incluirão em suas bênçãos e almejarão partilhar de tua glória. Assim fala o Senhor aos homens de Judá e Jerusalém.
Desbravai um novo campo, evitai semear entre espinhos. Ó homem de Judá e Jerusalém, circuncidai-vos em honra do Senhor. Tirai os prepúcios de vossos corações, para que meu furor não se converta em fogo, e não vos consumam sem que ninguém possa extingui-lo, por causa da perversidade dos vossos atos. Invasão da Palestina. Dai o alarme ao povo de Judá, avisai Jerusalém, mandai soar a trombeta pela terra inteira. Gritai em altas vozes, proclamai, reuni-vos, retiremo-nos para as cidades fortificadas. Erguei um estandarte dos lados de Sião. Abrigai-vos, não vos detenhais, pois que eu vou desencadear do norte uma desgraça, catástrofe imensa. Do seu covil parte um leão, e qual demolidor de nações se põe a caminho, saindo de seu refúgio para transformar em deserto a tua terra, e as cidades em desolação, onde ninguém mais habitará. Revesti-vos, pois, de saco, chorai e gemei, pois que a tremenda cólera do Senhor não se afastou de nós. Naquele dia, oráculo do Senhor, faltará a coragem, tanto ao rei como aos chefes. Aos sacerdotes serão tomados de terror, e os profetas de espanto. Alguém dirá: Ah, Senhor Javé, na verdade, enganastes esse povo e Jerusalém quando lhe dissestes: terei a paz, no momento em que a espada ia feri-los de morte. Naquele tempo, se dirá a esse povo e a Jerusalém: Qual vento abrasador desencadeado das colinas do deserto, incapaz de joeirar e purificar. Assim é o proceder da filha do meu povo. Vento impetuoso chega de lá até mim. Mas por minha vez vou agora pronunciar minha sentença. Eis que alguém se levanta como nuvens tempestuosas, seus carros semelhantes ao furacão, seus cavalos mais ligeiros que águias. Ai de nós, estamos perdidos. Jerusalém limpa o coração da maldade, a fim de que consigas a salvação. Até quando abrigarás no coração pensamentos que te são funestos? Eis que uma voz vinda de Dan dá o alarme, e desde os montes de Efraim anuncia a calamidade. Proclamai-a às nações, ei-la. Levai a notícia até Jerusalém. Assaltantes chegam de terra longínqua, lançando clamores contra as cidades de Judá. Quais guardiões de campo circundam a cidade, por se haver ela revoltado contra mim, oráculo do Senhor. É o teu proceder, são os teus atos que te acarretam essas desgraças. Eis o fruto de tua malícia, uma amargura que te fere o coração. Anúncios de guerra. Minhas entranhas, sofro. Ó, fibras de meu coração, o coração me bate, não me posso calar. Ouço o som das trombetas e o fragor da batalha. Anunciam-se desastres sobre desastres. Todo o país foi devastado. Foram de repente destruídas minhas tendas, num instante meus pavilhões. Até quando verei o estandarte e ouvirei o som da trombeta? Está louco o meu povo, nem mais me conhece. São filhos insensatos, desprovidos de inteligência, hábeis em praticar o mal, incapazes do bem. Olho para a terra, tudo é caótico e deserto para o céu. Dele desapareceu toda a luz. Olho para as montanhas e as vejo vacilar, e as colinas todas estremecem. Olho, já não mais há nenhum ser humano. Todas as aves do céu fugiram. Olho, tornaram-se desertos os campos. Todas as cidades foram destruídas diante do Senhor, ante a fúria de sua cólera. Desprezada pelos próprios amantes. Porque toda a terra será devastada, oráculo do Senhor. Mas não a exterminarei completamente. Eis a razão pela qual a terra cobriu-se de luto, e o céu lá no alto revestiu-se de negror, pois que eu disse,
e assim decretei: não voltarei atrás e não me retratarei. Ao grito de cavaleiros, arqueiros, toda a terra desandou em fuga. Lançaram-se nos esconderijos e galgaram rochedos. As cidades foram abandonadas e os habitantes desapareceram. E tu, devastada, para que revertiste de púrpura, engalanar-te com os ornamentos de ouro e alongar-te os olhos com pinturas? Em vão tentas ser bela, desprezam-te os amantes, é tua vida que odeiam. Ouço gritos como o da mulher ao dar à luz, gritos de angústia, quais os do primeiro parto. São clamores da filha de Sião. Geme e ergue as mãos. Desgraçada de mim, desfaleço ante os algozes. Jeremias capítulo 5. Enormidade dos crimes de Judá. Percorrei as ruas de Jerusalém. Olhai, perguntai, procurai nas praças. Vede se nelas encontrais um só homem que pratique a justiça e que seja leal. Então eu perdoarei a cidade, mesmo quando juram, pela vida de Deus. É para prestar falso juramento. Senhor, não se compraz o vosso olhar em contemplar a lealdade. Vós os feris e eles não sentem a dor. Vós os abateis e recusam aceitar a correção. Mais duro que o rochedo, apresentam um semblante, recusando converter-se. É a mim mesmo, eu dizia. São apenas vulgares e insensatos, porque não conhecem os caminhos do Senhor. A lei do seu Deus. Irei procurar os grandes para falar-lhes, pois que eles conhecem as sendas do Senhor. A lei do seu Deus, mas de todos esses também quebraram o jugo e romperam os laços. Eis porque o leão da floresta os ferirá, e o lobo da estepe os dizimará. A pantera os espreitará em suas cidades, e aquele que dela sair será despedaçado, porquanto numerosas são os seus delitos, e sem conta suas revoltas. Por que perdoar-te? Teus filhos abandonaram-me, juram-me por deuses que não são. Cumulei-os de dons, e eles cometem o adultério, acercando-se das casas de devassidão. Garanhões bem nutridos no calor do cio, cada qual relincha ante a mulher do próximo. E não os punirei por esses crimes? Oráculo do Senhor. Não se vingaria minha alma de semelhante reação? Escalai muros de minha videira, destruí-a, mas não a aniquileis completamente. Arrancai-lhe os sarmentos, porquanto não pertencem ao Senhor. A casa de Israel e a casa de Judá foram-me infiéis, oráculo do Senhor. Renegaram o Senhor e exclamaram: não há Deus, nenhum mal nos advirá. Não veremos a espada e a fome. São apenas vento os profetas, de ninguém são arautos. Assim que lhes aconteça, a eles mesmos. Por isso, o Senhor Deus dos exércitos vos diz: já que tendes essa linguagem, vou introduzir minhas palavras como fogo em tua boca, e desse povo fazer lenha que a chama devorará. Ó casa de Israel, vou lançar contra vós uma nação que vem de longe, oráculo do Senhor, nação antiga e poderosa, da qual não compreendes a linguagem, e ignoras a fala. Sua aljava é qual sepulcro escancarado, e seus homens todos são valentes. Ela devorará tuas searas e teu pão, devorará teus filhos e tuas filhas, devorará teus rebanhos e teu gado, devorará tuas vinhas e tuas figueiras. À ponta da espada conquistará as praças fortes, nas quais depositas tua confiança. Mesmo, porém, naqueles dias, disse o Senhor, não vos exterminarei de todo. E quando disserdes, por que assim nos tratou o Senhor Deus? Responderá, assim como me abandonastes para servir em vossa terra a deuses estrangeiros,
assim também servirei a estrangeiros em terra que não é a vossa. Anunciai isto à casa de Jacó. Proclamai o que segue a terra de Judá. Escutai bem, povo insensato e sem inteligência. Vós que tende os olhos para não ver e ouvidos para não ouvir. Não temeis a minha face, oráculo do Senhor. Não tremeis diante de mim, eu que fixei a areia como limite ao mar, barreira externa que não será ultrapassada? Por mais que se agitem as ondas, são impotentes, murmuram, mas não vão além. Enquanto tiver esse povo um coração indócil e rebelde, recuará e irá embora, e em seu coração não dirá: temamos ao Senhor nosso Deus, que no tempo devido nos manda a chuva do outono e a chuva da primavera, e nos garante semanas destinadas à colheita. Foram vossas iniquidades que alteraram essa ordem, vossos pecados que vos privaram desses bens. Porquanto perversos se encontram no seio de meu povo, que espreitam de tocaia como caçadores de pássaros, armando laços para apanhar os homens, à semelhança de uma gaiola cheia de pássaros. Assim estão suas casas, repletas de fruto de suas presas. Por esta forma, tornam-se ricos e poderosos, e se apresentam nutridos e reluzentes. Ultrapassam, porém, os limites do mal. Não procedem com justiça para com o órfão, mas prosperam. E não fazem justiça aos infelizes. Como não repreender tamanhos excessos, oráculo do Senhor, e não vingar-me de semelhante nação? Coisas horríveis, espantosas ocorreram nesta terra. Mentem os profetas e seus oráculos, e sacerdotes dominam pela força, e meu povo mostra-se satisfeito. Que fareis vós quando chegar o fim? Visão do sítio de Jerusalém. Fugi, filhos de Benjamim. Jeremias capítulo 6. Visão do sítio de Jerusalém. Fugi, filhos de Benjamim, para longe de Jerusalém. Tocai as trombetas em Técoa. Erguei uma flâmula no alto de Bet-Acarém. Porque dos lados do setentrião surge uma desgraça, uma grande calamidade. A bela e delicada filha de Sião eu a destruo. Para ela caminham pastores e rebanhos, que armam ao redor as suas tendas. Cada um apacenta seu quinhão. Declarai-lhe guerra, de pé, cavalguemos em pleno dia. Desgraçados que somos. O dia cai, estendem-se as sombras da noite. Ergamo-nos, travemos combate à noite e lhe destruamos os palácios. Eis o que diz o Senhor dos Exércitos: abatei as árvores, erguei plataformas contra Jerusalém. É ela a cidade que deve ser castigada, pois que se entumeceu de violências. Como a nascente faz brotar a água, assim ela expande de sua maldade. Nela apenas soam palavras de violência e ruína, e só vendem chagas e feridas. Admoestação ao arrependimento. Corrige-te, Jerusalém, para que de ti não se afaste minha alma, e eu não te transforme em deserto, terra sem habitantes. Eis o que diz o Senhor dos Exércitos: os restos de Israel se rebuscarão como numa vinha. Põe lá de novo tua mão como um vindimador ao sarmento. A quem falar? Quem tomar por testemunha, para que não me escutem? Estão-lhes os ouvidos incircuncidados e são incapazes de atenção. A palavra do Senhor tornou-se-lhes objeto de tédio, e nela não encontram prazer algum. Estou, porém, possuído do furor do Senhor, cansado de contê-lo. Difunde-o à criança que vagueia pelas ruas e à assembleia dos jovens. Porque todos serão presos, o marido e a mulher, o ancião e aquela que é cumulada de dias. Aos outros passarão suas moradas, assim como os campos e as mulheres.
pois que vou estender a mão sobre os habitantes desta terra. Oráculo do Senhor. Na verdade, do maior ao menor, todos se entregam aos ganhos desonestos. Desde o profeta ao sacerdote, praticam todos a mentira. Tratam com negligência as feridas do meu povo e exclamam: tudo vai bem, tudo vai bem, quando tudo vai mal. Assim serão confundidos pelo procedimento abominável, mas a vergonha lhe é desconhecida, e já não sabem o que seja enrubescer. Cairão, portanto, com os que tombarem, e perecerão no dia em que os castigar. Oráculo do Senhor. Rebeldia de Israel. Assim fala o Senhor: sustai vossos passos e escutai. Informai-vos sobre os caminhos de outrora. Vede qual a senda da salvação. Segui-a, e encontrareis a quietude para vossas almas. Responderam, porém: não a seguiremos. Coloquei sentinelas junto de vós. Ficai atentos ao som das trombetas. E eles responderam: não lhes prestaremos ouvidos. Portanto, escutai, ó nações. Saiba a assembleia o que vai acontecer. Terra, escuta. Vou mandar sobre este povo uma desgraça, fruto de suas maquinações, já que não ouviu as minhas palavras e desprezou os meus ensinamentos. Que me importam o incenso de Sabá e as canas aromáticas de longínquos países? Não me agradam vossos holocaustos, nem me comprazem os sacrifícios. Eis porque assim fala o Senhor: vou criar obstáculos a esse povo, onde pais e filhos tropeçarão, e vizinho e amigo encontrarão neles a morte. Ameaça do norte. Assim fala o Senhor: eis que do norte surge um povo, e dos confins do mundo ergue-se uma grande nação. Manejam o arco e o dardo, e são cruéis e sem compaixão. Seus urros assemelham-se ao bramido do mar, e montarão em cavalos, dispostos a combater como um só homem, contra ti, filha de Sião. Ante tal notícia, caíram-nos os braços. A angústia apossou-se de nós como as dores de uma mulher no parto. Não saiais para o campo, nem andeis pelos caminhos, porquanto o inimigo empunha a espada, e por toda parte reina o pavor. Ó filha de meu povo, veste o saco, revolve-te nas cinzas, cobre-te de luto como se fora por um filho único, e ecoem teus amargos gemidos. Porquanto vai cair de repente sobre nós o devastador, qual experimentador de metais, coloquei-te entre meu povo, para que lhes conheças e examines a conduta. São rebeldes entre rebeldes, caluniadores, depravados e de coração duro, como o cobre e o ferro. Queimou-se o fole, o chumbo se esgotou. Fundiram em vão o metal e o refundiram, as escórias. Porém, não se soltaram. Chamai esse povo de moeda falsa, pois que o Senhor o rejeitou. Dia 3, concluído.